Bom dia, tudo bem com você? Chegamos à sexta-feira dessa semana abençoada, rica na presença de Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar neste dia, nesta manhã de bênçãos e de vitória, te pedir na vida de cada um desses ouvintes, participantes desse devocional, Senhor, e na minha vida também, a tua bênção, a tua paz. Senhor Jesus, que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Que todas as coisas sejam feitas conforme a Tua vontade perfeita. Pai amado, continua conosco, abençoe a cada um, a cada família. Põe o Teu anjo, Senhor, ao nosso redor. Pai amado, eu quero te pedir que a presença do Teu Espírito Santo permaneça na nossa vida nesse dia. Fala conosco, Senhor, através da leitura da Tua palavra. Amém. Olha bem, vamos lá então? Gostou de cantar esses 2 dias? Manda dizer para mim. Manda dizer o louvor que você gostaria que nós cantássemos. A harpa cristã, ela é repleta de louvores maravilhosos, que é muito bonito a gente cantar a palavra de Deus, cantar os hinos da harpa cristã. Olha, olha, olha que louvor lindo que tem o 42 da harpa cristã. Olha o que diz aqui, ó. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom, do eterno Pai, do bom, eterno Pai, ao grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Hino 42. E nós estamos na leitura do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Vamos então? Paulo em Tessalônica e em Bereia. Vamos lá. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, por ter com eles e por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason
procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão grande, tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Olha só que coisa linda, esse capítulo 17. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo sem perder tempo. Ele está sempre pregando a palavra de Deus,
e levando a palavra de Deus e sempre encontrando obstáculos. E obstáculo entre os próprios judeus. Então, eles vão fazendo isso. E aí chega, interessante que sempre tem alguém para fazer o fuxico, para fazer a acusação. E o versículo de número 6 diz assim: porém, não os achando, trouxeram a Jason. Estavam procurando Paulo para prender, mas Paulo estava na casa de um religioso, estava na casa de Jason. E aí pegaram Jason e prenderam. E Jason disse: não, eles não estão aqui e tal. E soltam eles e vamos lá. E aí, o versículo 8 dizia: alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e os demais, os soltaram. Não tinha como deixar Jason preso. Soltam eles. Olha só, e Paulo, ele continua nessa missão. O que é que os irmãos fazem com Paulo? Enviam Paulo, livram ele dali, enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram para onde? Para a sinagoga dos judeus. Só que lá eles foram um pouco mais bem recebidos. Foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, diz o versículo 11. Porque de bom grado receberam a palavra. E receberam de tão bom grado e interessante que esses aqui da Bereia, eles ouviam e eles iam examinar para ver se aquilo era verdadeiro, se era aquilo mesmo que estava sendo anunciado. Isso é maravilhoso. Você não é obrigado a aceitar tudo que falam para você. Vai examinar, vai ver se é verdade, não é? Mas não fique falando mal. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha só, e aí diz aqui, ó, o versículo 12, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo os judeus de Tessalônica, que tinham achado ruim eles estarem lá, souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia e foram lá fazer confusão de novo. E aí, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Eles tiram Paulo do foco. E aí, mas tudo isso é providência de Deus para que o evangelho fosse propagado. E aí, onde a gente encontra Paulo? Em Atenas. E ele chega num lugar onde tem altares de tudo. E ele começa a falar, e começam a ir atrás dele. Olha só, e aí diz aqui, ó, olha o versículo de número 20. Pois estas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Eles estavam achando estranho a palavra que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando a Jesus, o Nazareno, a Jesus, o que havia sido morto e Deus havia ressuscitado. A Jesus que veio ao mundo para dar salvação. Era esse Jesus que Paulo estava pregando. E aí ele diz o quê? E estando Paulo no meio do Areópago, disse... E olha só que coisa interessante. Olha o versículo 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era a função deles. Tudo que era novidade, eles saíam conversando, conversa daqui, conversa dali. E Paulo estava pregando para eles uma novidade, eles não conheciam. Mas Paulo, muito inteligente. Paulo era um homem estudado, era um homem sábio, inteligentíssimo. E aí, além de ser inteligente, usado por Deus, escolhido pelo próprio Jesus, né? Olha só. E aí ele aproveita a oportunidade. E como é bom nós, como cristãos, aproveitarmos as oportunidades que temos de falar de Jesus. Essa é uma oportunidade que você tem de mandar esse vídeo desse devocional para mais alguém. Fale de Jesus para um amigo seu, para uma pessoa que está distante, mande para ele. Vamos anunciar a palavra de Deus. É maravilhoso isso. E aí o que ele faz? Olha o versículo 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um pouco supersticioso. Porque olha só o que Paulo faz. Paulo aproveita. Eu estou passando por aqui e estou prestando atenção. E vejo os vossos santuários. Achei também um altar. Ele não desfaz da crença daquele povo. Olha a sabedoria de Paulo. Olha como ele nos ensina. Ele diz aqui, ó.
eu passei, olhei o santuário de vocês, mas uma coisa me chamou a atenção. Eu achei um que tem escrito assim: ao Deus desconhecido. Pois é esse Deus desconhecido que eu prego. É esse Deus que vocês não conhecem que eu estou pregando. Olhe que coisa maravilhosa, que sabedoria dada por Deus. Aproveite a oportunidade que Deus nos dá. Vamos aproveitar. Esse canal aqui para mim é uma oportunidade que Deus me dá de falar com você. E você transmitir para pessoas que nem são cristãos, nem conhecem a palavra de Deus. Faça isso. E aí ele diz: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, vocês honram a esse Deus e vocês não conhecem. É o que vos anuncio, porque eu conheço ele. Então, olha que coisa maravilhosa. E é maravilhoso ver esse capítulo 17, que você pode ir estudando, leia de novo, leia outra vez, faça comentário, mande pergunta. Não dá para comentar o capítulo todo aqui, é só um devocional para não ficar muito longo, mas a minha alegria é que você está aí. E a minha oração é que o Senhor continue te abençoando, que guarde a tua vida, te dê um dia maravilhoso. E amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estamos chegando no finalzinho de semana. Que coisa maravilhosa! Eu quero desejar que você tenha um dia cheio das bênçãos de Deus, mas que você tome um tempo para meditar. Meditar nessa palavra um pouquinho mais. Eu conto com você. Eu acredito que você vai fazer isso. Manda dizer para mim o que te chamou a atenção, como você se sentiu. Mande algum comentário, mande um pedido de oração. Mas não esquece, deixa seu like, que é para o YouTube ir mandando esse vídeo para mais alguém. E que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Um beijo no seu coração e até amanhã. Para a honra e para a glória do nome do Senhor, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para a leitura do capítulo de número 18, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus continue te abençoando.